E hoje eu vou te ensinar um guia definitivo para você começar a investir lá no Tesouro Direto. Para uma pessoa que está começando agora a ir lá no Tesouro e ver esse monte de opção disponível, vai deixar ela com um nó na cabeça sem fazer mínima ideia de por onde começar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Direto, as taxas que a gente tem lá dentro, quais são as opções de investimento, como elas funcionam e principalmente quais valem a pena para você. E fica aí que até o final que eu também vou te mostrar como você faz para investir na prática. E como a gente vai falar de vários tipos de títulos ali do Tesouro Direto e tem algumas informações para passar para você, caso você só se interesse por algum desses tipos, dá uma olhada aqui embaixo no vídeo que vai ter a linha do tempo exata, você só vai clicar ali exatamente no ponto que você quer assistir, embora recomende que você preste atenção em tudo que eu vou te ensinar aqui. Para quem não sabe o que é o Tesouro Direto, ele é um programa que a gente tem do nosso Tesouro Nacional, lá do governo aqui do Brasil, em parceria ali com a B3, justamente para permitir que eu, você, investidores, consigam comprar títulos ali do Tesouro Direto. E sim, é exatamente o que está escrito aqui. Títulos do Tesouro Direto são títulos de dívida pública. Ou seja, você, quando compra um título do Tesouro Direto, está emprestando o seu dinheiro lá para o governo para receber depois de volta com juros. Eu sei que aqui muita gente pode virar o estômago aí pensando em estar emprestando dinheiro para o governo, mas sim, a gente tem aqui uma das opções de investimento mais seguras que a gente tem aqui no Brasil. Isso comparado a qualquer outro banco, porque o Tesouro Nacional é sim a opção mais segura que a gente tem para investir. São investimentos acessíveis, então você vai encontrar investimentos de valores diferentes ali, às vezes com R$40 você já consegue começar a comprar ali dependendo do título do Tesouro Direto, e eles têm liquidez. Você pode sim tirar o seu dinheiro quando você quiser, embora em nem todos os investimentos aqui do Tesouro isso vale a pena, e tem alguns até com uns pontos ali que você precisa prestar atenção. A gente investir no Tesouro vai ser um processo bem simples, você só vai precisar ter uma conta numa corretora ou num banco que também é uma corretora ali para você poder comprar, mas eu vou explicar para você como isso funciona já depois no vídeo. A gente já vai entrar lá em cada um dos tipos do título do Tesouro, mas uma coisa que a gente precisa ver antes são os impostos e taxas que tem aqui dentro dos títulos do Tesouro Direto. Com relação aos impostos, isso não é nenhuma novidade, isso existe em praticamente tudo que a gente tem ali na renda fixa, com exceção daquelas opções que são isentas. Então a gente vai ter o imposto de renda, que vai seguir essa tabelinha regressiva e ele vai ser sobre o rendimento que você tiver. Ele começa em 22,5% ali se você deixar ali nos primeiros 6 meses e ele cai até 15% se o dinheiro ficar investido por mais de 2 anos. Então isso é padrão em tudo que a gente tem de renda fixa e esses investimentos também vão ter a presença do IOF. O IOF também segue essa tabelinha aqui, é um imposto que acontece nos primeiros 30 dias. Se você colocar o seu dinheiro e tirar antes de 30 dias, você tem que entender que você vai estar pagando IOF sobre o seu rendimento, mas de novo isso vai acontecer num CDB, vai acontecer numa conta, vai acontecer em praticamente qualquer investimento. Mas tem um ponto especial dentro do Tesouro Direto, que é essa taxa de custódia, que a gente não tem em muitos outros investimentos por aí. A taxa de custódia é uma taxa que é cobrada sobre o valor inteiro que você coloca no seu investimento e que ela afeta praticamente todos os títulos que a gente tem aqui do Tesouro Direto. Essa taxa cobrada é de 0,20% ao ano e ela é cobrada dividido em 2 vezes, então é uma cobrança de 0,10%, depois mais 0,10%, mas é uma taxa bem pequena, tanto que até de exemplo eu trouxe aqui para vocês, se você tiver R$40 mil investidos, vai te cobrar aí R$80 por ano nessa taxa, o que normalmente compensa pelos rendimentos, e isso não exclui ali nenhum dos investimentos do Tesouro, porque eles continuam valendo a pena. A gente vai falar sobre os 5 tipos de Tesouro Direto, que são Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais, mas para explicar melhor a gente vai direto lá para o site do Tesouro Direto. Quando a gente abre pela primeira vez o site aqui do Tesouro, é praticamente uma sopa de letrinha com tanto números, valores, vencimentos, nomes diferentes para anos diferentes, que acaba confundindo muitas pessoas, mas vamos dar uma passada aqui de um em um. E o primeiro investimento que a gente tem aqui é o Tesouro Selic, que é o mais comum e um dos mais utilizados aqui para várias coisas diferentes, mas o principal objetivo desse investimento aqui é o curto prazo. Ou seja, ele é um investimento que vai te dar segurança, vai te dar liquidez e vai permitir que o seu dinheiro já renda mais que a poupança sem você precisar saber ou ter conhecimento sobre muita coisa. Como a gente pode ver aqui, ele diz pra gente que rende a taxa Selic mais uma pequena taxa. Isso vale para os 2 títulos que a gente tem aqui. Ou seja, ele vai ter um rendimento que vai mudar conforme a nossa taxa Selic mudar, mais essa pequena taxa que fica ao lado dele. Se você não sabe o que é taxa Selic, se você vir aqui pesquisar por taxa Selic do Copom aqui no próprio Google e entrar aqui no site do nosso Banco Central, você vai ter acesso aqui a um gráfico mostrando qual é o histórico dessa taxa Selic. Basicamente, essa taxa Selic muda de tempos em tempos, então conforme essa taxa mudar, o rendimento ali do Tesouro vai mudar também. Só lembrando aqui
para vocês que conforme essa taxa muda, o rendimento do seu CDB muda também, da poupança muda também. Então olhando aqui a gente pode ver como ela variou ao longo dos últimos meses e que está no momento aqui em 10,5%. Ou seja, nesse momento eu ganharia 10,5% ao ano, mais aquela pequena taxa ali do lado do Tesouro Selic. Hoje o investimento mínimo aqui gira em torno de quase R$150, porém eu já quero deixar bem claro que tanto essa pequena rentabilidade que fica aqui do lado, quanto também o valor aqui mínimo para investir em todos esses títulos vão mudar ao longo do tempo. Então se você ver esse vídeo daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, muito provavelmente esses valores vão estar diferentes, podem estar maiores ali, por exemplo. E aí a gente tem aqui o vencimento, a gente tem um aqui que vence lá em 2027 e um que vence em 2029. O que eu vou te dizer, Wagner, qual que eu escolho, qual dos dois é melhor para mim? Na minha visão aqui não faz nem sentido existir esse 2027 para gente, investidor, porque se você tem a opção, sempre coloca no 2029. Você vai poder tirar quando quiser o seu dinheiro, né? Uma liquidez de D+1, ou seja, tira hoje, você pede hoje e até amanhã ali em mais um dia esse dinheiro tá na sua conta em ambos os casos. Porém, se você escolhe esse primeiro, você vai ganhar uma rentabilidadezinha um pouquinho maior, que é uma rentabilidade que quase cobre ali a taxa que você ia pagar lá para o Tesouro de 0,20%, e você também tem um vencimento maior, que é vantajoso para você não pagar tanto imposto. Lembra dos impostos que eu comentei lá, o imposto de renda? Você paga quando vence. Se você pegar o 2027 e deixar ele vencer em 2027, o dinheiro volta para sua conta, você vai ter pago o imposto e você vai investir o que sobrou ali, o seu rendimento, de volta em qualquer outro lugar. Se você deixar lá para 2029, você vai deixando, você não vai ter que pagar o imposto, porque só vai pagar o imposto lá em 2029 e é vantajoso para você. Então, para qualquer coisa que seja de curto prazo, ou que você não queira ter nenhuma surpresa nos rendimentos, vai com esse Tesouro Selic, que ele é uma boa opção. Daria até para usar para reserva de emergência, mas eu recomendaria ter alguma coisa em algum outro investimento que tenha realmente uma liquidez imediata. Porque como eu disse, aqui é D+1. Você pede hoje e o dinheiro está no próximo dia útil na sua conta. Se acontecer uma emergência num sábado, ali domingo, você vai ter que esperar até o dinheiro cair na sua conta. Uma parte legal do Tesouro Selic é que ele tem uma isenção daquela taxa do Tesouro de 0,20% ali sobre o valor até R$10.000. Então se você investir menos de 10 mil aqui, você não vai precisar pagar essa taxa e assim que passar tudo que passar esse valor, você vai começar a pagar. Mas vamos clicar aqui em simular só para eu explicar isso para vocês rapidinho. Aqui é o simulador do próprio site aqui do Tesouro. Eu vou botar aqui que eu quero investir o valor aqui de R$15.000 aqui só para a gente ter uma ideia. Vou botar em simular, vou fingir que a gente não vai aplicar nada, embora seja importante você continuar aplicando ali no investimento. E aqui ele vai gerar um gráfico para mim de quanto vai render comparado com outros investimentos. Porém, nem dá bola ainda, vamos aqui em alterar parâmetros, porque ele simplesmente traz uma comparação aqui com o CDB de 82% do CDI. E lembra do que eu falei, Tesouro Selic ele vai render praticamente a mesma coisa que um CDB ali de 100% do CDI. Eu vou aplicar aqui só para explicar para vocês. E mesmo com essa taxa, tá vendo aqui a taxinha que ela marcou aqui pra gente, nesse valor aqui, que a gente vai deixar até o vencimento lá. Quando eu clico aqui em rentabilidade, a gente pode ver que ele vai render aqui bem aproximado do que um CDB de 100% do CDI renderia, até um pouquinho mais. Então o Tesouro Selic continua sendo muito útil, mesmo a gente tendo aquela taxinha para pagar ali diferente. Aí a gente entra aqui no título do Tesouro IPCA, diferente da do Tesouro Selic, esse daqui vai render para você duas coisas diferentes. A primeira delas aqui, essa IPCA que a gente tem aqui no começo, que é o nosso indicador da inflação. Se você já viu alguma vez no jornal, a inflação basicamente é o que vai fazendo o seu dinheiro valer menos ali, vai deixando as coisas mais caras a cada ano que passa. Isso aqui não é 100% real, porque a gente sabe que muitas coisas ficam muito mais caras, mas esse é um investimento interessante porque ele tanto corrige o seu dinheiro pela inflação, quanto também te paga uma rentabilidade acima disso. Então, para quem não quer ter muito trabalho, quer investir lá por longo prazo, essa é sim uma opção interessante. Só que esses investimentos são opções para a gente usar lá por longuíssimo prazo. A gente tem aqui um 2029, tem aqui um 2035, tem aqui também um 2045, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então são três opções que a gente tem para investir e é muito importante que você compre esses investimentos, principalmente se você for levar até lá no vencimento desses títulos. Ou seja, se você comprar um desses aqui lá para sua aposentadoria ou para realmente manter o poder de compra do seu dinheiro, manter ele atualizado pela inflação e render um pouco acima disso, você pega para realmente tirar esse dinheiro só lá quando vencer em 2029, 2035 ou 2045. Uma parte legal é que esses investimentos têm um valor mínimo para você investir bem pequeno, então ali com 30 e poucos reais, com 40 e poucos reais você já consegue investir neles. Como eu disse, investe se for lá para o longo prazo. Até tem como você tirar antes, porque tudo aqui tem essa liquidez, você pode tirar antes, mas aqui nesses investimentos tem o risco do seu dinheiro ficar negativo. Sei que
você pode estar se perguntando o motivo aí de eu não ter marcado esses 3 investimentos que estão escritos com juros semestrais. É que na verdade eles têm uma dinâmica aqui diferente dos outros títulos aí, porque os juros semestrais é um título que vai te pagar os juros 2 vezes por ano. No outro investimento ali você ganha a inflação mais os juros, só que ele fica rendendo ali para você com juros compostos, juros sobre juros. Já nos juros semestrais, esse valor dos juros, esse 6 ponto alguma coisa por cento nesse momento aqui, ele vai ser pago para você dividido 2 vezes no ano. Então o que acontece? Esse é um título, né? Você só vai comprar esse com juros semestrais se você já tiver rico, já tiver um bom patrimônio e você tiver usando esse investimento para você usar essa renda, né? Para viver a sua vida, complementar a sua aposentadoria. Se você é uma pessoa que está hoje começando a guardar dinheiro, acumular patrimônio lá para o longo prazo, aí você foca nos que não tem juros semestrais. Porque quando você tira os juros do investimento aqui que acontece nos juros semestrais, não tem os juros compostos, porque o dinheiro está saindo dali e vindo para sua conta. Então você já sabe como escolher. Se você está acumulando agora, você compra o normal. Se você já está aproveitando e quer usar essa renda para gastar, você usa os juros semestrais. Aqui você vai usar para sua aposentadoria, para algum objetivo lá de longuíssimo prazo e realmente para manter esse poder de compra lá para o futuro, para daqui 20, 30 anos, você poder estar usando esse dinheiro. Na sequência a gente tem aqui o Tesouro Pré-Fixado, que na verdade é o mais fácil de entender de todos os títulos do Tesouro, e ele basicamente é o que ele diz pra gente. Ele tem uma taxa que já é fixada no momento que você está comprando e ela não muda. Enquanto no Tesouro Selic ele vai mudando conforme a taxa muda, enquanto no Tesouro IPCA ele vai mudando conforme o IPCA muda, aqui não. Simplesmente ele te diz que vai te pagar 12,25% ao ano, então ele vai te pagar isso até o momento de vencer, no caso aqui até 2031. Ah, Wagner, não entendi. Ou seja, se você comprar esse título hoje, não importa se a Selic muda, se a inflação muda, você vai ganhar isso por ano sempre até ele vencer lá no vencimento que você comprar aqui. Só para vocês conseguirem entender, vamos usar aqui uma calculadora de juros compostos, você vai achar aí na internet. Essa aqui é uma que eu disponibilizo ali para os meus alunos do método ICW. Então vamos botar aqui que você foi lá e botou 20 mil reais numa vez só, você não aplicou mais nada, vamos até tirar aqui que você não aplicou nenhum valor a mais nesse investimento, e ele tá pagando ali pra gente 12,25% ao ano. Tá ali mais ou menos para 2031, então vamos botar aqui 7 anos praticamente, e você teria essa rentabilidade, botando 20 mil reais, você tiraria mais 24.909 aqui de juros, e teria lá no final 44.909. Essa taxa, não importa o que mudar na economia, que mudar, alterar, você vai ganhar sempre essa taxa. Se você, por exemplo, fosse uma pessoa que ia botar 500 reais todos os meses, ele vai te atualizar o valor aqui, por exemplo, e vai dar sempre aquela taxa que você contratou. Da mesma forma que no Tesouro IPCA, a gente também tem a opção aqui com juros semestrais, e ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Ele vai pegar os juros e vai ficar te pagando ali na sua conta. Assim como o Tesouro IPCA, esse Tesouro Pré-Fixado também deve ser levado até o vencimento. Você pode tirar ambos antes, mas tem o risco de você tirar o seu dinheiro com prejuízo ou até ficar negativo ali na sua conta. E aí tem um problema muito grande que muita gente vem para mim tirar dúvida, porque investiu no Tesouro IPCA, investiu no Tesouro Pré-Fixado, do nada entrou ali no meio da semana para conferir quanto que tá rendendo feliz e quando vai ver, tá negativo. Então tem um probleminha que acontece aqui se você não entende o investimento. Marca aqui pra gente nesse aqui que ele tá pro vencimento lá para 2031. Esse aqui é um gráfico bem simples que eu fiz só para explicar como funciona tanto o Tesouro IPCA quanto o Tesouro Pré-Fixado e por que você deve levar até o vencimento. Vamos considerar que aqui nesse comecinho é onde você investiu. Hoje, o primeiro dia, você acabou de aplicar, e vamos pensar que aqui é lá em 2031, naquele caso do exemplo ali, que é quando vai vencer o seu investimento. Essa linha cinza é quanto ele deve render para você. Por exemplo, ali 12,25% ao ano, no caso daquele título que a gente acabou de ver. Se você perceber, ele vai render ali consecutivamente, sem nenhum problema, e ele vai te pagar o combinado lá no final de 2031. Porém, ao longo do tempo, esses títulos sofrem o que a gente chama aqui de marcação a mercado. Não precisa se preocupar com o nome, isso não vai mudar nada ali na sua vida. Você apenas tem que entender que, ao longo do tempo, o investimento que você comprou ali antes dele vencer, ele vai mudar. Ele pode ficar mais positivo do que o normal, ou seja, render muito mais que o normal, como também ele pode dar prejuízo, ficar negativo ali no meio do tempo. O problema aqui é que se você quiser tirar nesse exato momento, você teria um prejuízo, você ficaria negativo com o seu rendimento. Porém, nada vai mudar na sua vida se você deixar para pegar o seu dinheiro lá no final quando vencer. Então só coloca o dinheiro aqui mesmo se você estiver sabendo o que está fazendo e se for realmente para levar até o vencimento. E toma muito cuidado aqui também que nesse caso do pré-fixado, como ele é fixo completamente, pode
pode acontecer de você acabar se dando bem caso a nossa Selic comece a cair muito, porque você vai ter uma taxa muito maior, mas se por algum motivo der algum rolo muito grande na economia e a nossa taxa Selic disparar para cima e ela passar esse valor, você vai estar com um investimento que rende menos do que a nossa taxa Selic vai render ali. Então um bom momento para comprar é exatamente quando a nossa taxa está caindo e está com expectativa de cair ainda mais. E se você quer aprender a investir o seu dinheiro de um jeito fácil e prático, eu te convido a conhecer o meu treinamento, que é o Método ICW, onde eu vou te ensinar a investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa e tesouro direto, para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, te dar rendimentos e te ajudar a chegar na sua independência financeira. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não faz muito tempo a gente teve o lançamento desse título do Tesouro Direto, que é o Tesouro Renda Mais, e ele é basicamente um complemento para a aposentadoria das pessoas. Basicamente você vai definir uma meta ali quando você quer se aposentar, você vai definir quanto você quer guardar, ele vai te sugerir um título aqui, e a partir do momento que você comprar esse título lá, ele na data da sua aposentadoria, porque você vai comprar um título já focado lá, você vai começar a receber todos os meses um rendimento proporcional ali a quanto você investiu. Então, só para entender e não ficar confuso aí para você, se por exemplo você quer se aposentar lá em 2050, você compraria esse título aqui. Ele vai render para você o IPCA mais uma taxa, igual praticamente lá o Tesouro IPCA, e ele vai render aqui, você pode começar a investir ali com um valor bem pequenininho, porém ele vai vencer ali praticamente 240 meses depois da sua aposentadoria. Isso quer dizer que, se você se aposentar em 2050, ele vai ficar te pagando todos os meses até 2069, um valor ali proporcional, obviamente, a quanto você investiu e quanto ganhou de rendimento. Inclusive, se você achar confuso, pesquisa aí por calculadora Renda Mais. Você vai pesquisar aí, ele vai trazer uma própria calculadora do Tesouro Direto e ele vai te fazer algumas perguntas. Por exemplo, hoje eu tenho aqui 27 anos, vamos colocar aqui 27 anos, quero me aposentar com 55 anos, ganhando uma renda aí de 5 mil reais por mês. E nesse momento aqui, tô começando, eu tenho 3 mil reais para investir. Quando você clicar em descobrir o título, ele vai te sugerir aqui exatamente o título. Ou seja, eu quero me aposentar aqui determinado X de anos, então a partir de 2050, né, eu vou ficar aplicando isso até 2050, eu não sou obrigado a aplicar, mas se eu não aplicar, eu não vou chegar na renda que eu quero chegar. Eu vou começar a ganhar esse dinheiro em 2050 todos os meses, até chegar lá em 2069, quando ele vai dar o último pagamento. Então ele é mais focado numa aposentadoria, para você ter uma renda extra ali, para complementar o seu INSS, que a gente sabe que está cada vez pior. E por fim, a gente tem aqui dentro o nosso Tesouro Educa Mais, que é realmente o mais recente que eles lançaram e que é focado em educação. Essa educação pode ser para você fazer um intercâmbio, você pagar sua própria faculdade, ou para você pai ou mãe aí que está pensando em investir na educação do seu filho que ainda não nasceu ou que está para nascer, que você já quer começar a guardar. O que acontece é que esse investimento aqui ele tem algumas características que muda ele ali um pouco do que a gente está acostumado com os outros títulos do Tesouro. O primeiro ponto que eu já quero deixar bem claro é que ele não rende apenas esse 6,35%, é apenas que nessa visualização aqui ele não mostra direito pra gente. Tanto que se a gente vir aqui na visualização de tabela, a gente pode ver aqui que o Educa Mais também rende o IPCA, ou seja, não é somente aquela taxa de 6 ponto alguma coisa por cento, que seria uma taxa bem pequena. Então, só não tá mostrando lá, eu não sei porquê, deve ter algum problema ali na visualização, porém ele vai render sim, tanto a inflação quanto essa taxa no seu investimento. E o funcionamento dele é quase parecido do que a gente acabou de ver no Renda Mais. Então, se você, por exemplo, vamos pegar aqui um tesouro lá para 2040, ou seja, estamos em 2024 no momento desse vídeo, lá para 16 anos para frente. Então, basicamente, se você sabe ali que o seu filho vai fazer 18, 19 anos, ou você vai precisar disso lá na frente, você vai pegar aqui, por exemplo, 2040. Quer dizer que em 2040 você vai começar a receber os pagamentos ali dessas mensalidades ali da sua faculdade, do que você vai pagar ali para o seu filho, e ele vai ficar pagando até lá essa data no final de 2044. São 60 meses ali, ou 5 anos, e ou seja, você vai investindo todos os meses até aquele momento. Naquele momento ele vai pegar o valor que você investiu mais os juros que você ganhou e vai começar a pagar aí ao longo de 5 anos até conseguir pagar tudo. Inclusive, se você aí pesquisar por Educa Mais calculadora, você vai encontrar também um site do próprio Tesouro Direto. Esse é até um pouco mais completo aqui pra gente, para você calcular. Então vamos botar aqui o nome do seu filho, vamos botar aqui Bruno, por exemplo, que é o nome do seu filho que você quer começar a investir. Você vai botar quantos anos ele tem hoje, por exemplo, se ele acabou de nascer ou se ele ainda nem nasceu. Vamos botar aqui que a criança acabou de fazer 1 ano e você quer que ele comece a faculdade dele quando ele completar 18 anos. Aqui embaixo você vai botar aqui que ele vai completar com 18 anos. Agora, você vai ter que botar
quanto você acha que ele vai precisar para aquela faculdade. Na verdade é um pouco difícil ter uma certeza aqui, porque você não sabe nem o que ele vai fazer, o que você não vai poder definir por ele, né? E a gente tem mensalidades que vão de R$ 500 ali, até mensalidades que custam mais de 2, 3, 5 mil reais em uma universidade. Mas claramente ele pode usar para outra coisa, se ele passar numa pública ou algo assim. Então vamos botar aqui que a pessoa vai precisar de R$ 1.000 por mês para pagar essa universidade. E aqui embaixo você vai botar quanto você está investido hoje. Vamos botar aqui que você vai começar aí com também, vamos botar aqui que você vai começar hoje com R$ 3.000 nesse investimento. Ele já vai calcular aqui pra gente em qual aplicação você vai botar. Então se vai ser para quando ele completar 18 anos, você teria que investir aqui no 2041. Eles aqui pra mim de quanto que vai ser o vencimento. E aqui vem a parte mais importante, que ele diz para você quanto que você vai ter que aplicar para conseguir alcançar essa meta lá na frente. Como você pode ver, a gente tem uma meta bem longa, né? Então, na verdade, isso acaba ficando muito fácil de atingir, porque ele até diz aqui pra gente que a gente teria que aportar aqui pelo menos R$ 130 por mês até aquela data, que daria para você comprar uma fraçãozinha de 0,1 títulos para conseguir alcançar aquela meta. Inclusive, eu quero que você, se você simular aqui um valor, e dependendo de quanto der, você ignora essa parte aqui de cima onde traz o valor, porque como eu expliquei, o valor do título vai mudando a todo momento. Porém, o que você tem que se concentrar é exatamente quantos títulos você tem que comprar para alcançar aquela meta. Então, se por exemplo, daqui 2 anos esse título esteja custando R$ 200, aí você vai vir aqui e considerar que um título dá R$ 200 para você investir. Mas para a gente conseguir dificultar um pouco aqui, deixar um pouco mais difícil para uma meta mais real, vamos supor que o seu filho aí já está com 10 anos hoje, você está começando a fazer esse investimento hoje, você vai precisar ainda dos mesmos R$ 1.000. E aqui a gente já tem uma diferença, né? Só de você começar a investir ali dos 10 anos dele até os 18, ele já mostra que a gente precisaria aqui desse Tesouro Educa Mais 2032, o valor aqui de R$ 411 por mês para você conseguir chegar naquele objetivo, que daria nesse caso 0,18 títulos aqui do seu investimento para conseguir investir. Como eu disse, a gente sempre foca nesse valor, que é o que você teria que comprar por mês. Como o prazo é bem menor, né? A gente tinha ali praticamente 18 anos ali, 17 anos, e agora a gente só tem 8 anos, você teria que investir mais para alcançar aquela meta. Mas tem algumas características desse investimento que eu quero te botar para pensar, porque nem tudo são exatamente mil maravilhas. E o primeiro desses problemas é caso você desista ali do investimento ou queira fazer o resgate antes da hora. Enquanto nos outros investimentos a gente não tem essas penalidades, porque na verdade você só vai ter que cuidar ali que o valor ficar negativo ou não, aqui a gente tem um problema sobre aquela taxa de 0,20% que funciona diferente aqui dentro do Tesouro Educa Mais. Se você realmente investir no Tesouro Educa Mais e deixar ele até o vencimento, você não mexer mais nele, você não vai ter nenhum problema, porque você não vai precisar pagar a taxa de custódia. Realmente é uma isenção e isso é positivo. Porém, se você precisar tirar antes, você pode sim ter algum problema. Então, basicamente, se você tirar faltando até 7 anos para o vencimento, então, por exemplo, você começou a investir só 5 anos ali, o objetivo do investimento é daqui 5 anos. Como o prazo é até 7 anos, você vai pagar 0,5% ao ano sobre o valor que está investido lá. Então, por exemplo, se faltava 5 anos, você vai pagar 0,5% por cada ano que faltava nessa antecipação. Então, pode vir ali um valor bem grande que vai descontar ali do seu investimento. Então, se for para 7 a 14 anos, você vai baixar aqui para 0,2%, e se for acima de 14 anos, vai ser 0,1%. Só para você entender, isso é exatamente do momento que seu filho está hoje até quando ele vai precisar do investimento, de usar aquele dinheiro. Nosso exemplo ali de 1 ano até a pessoa completar 18 tinha 17 anos, então ela ficaria aqui nessa faixa. Então, toma muito cuidado e leva assim até o vencimento. E até um detalhe é que caso você precise resgatar antes do vencimento, você vai ter que esperar pelo menos 60 dias até depois ali de cada aporte que você fez. Então, se você botou o primeiro mês ali para começar, realmente pensou melhor, desistiu do investimento, daquele valor que você investiu, vai ter que esperar pelo menos 2 meses para conseguir resgatar o dinheiro para sua conta. E também um outro ponto aqui é que dependendo do valor da mensalidade ali que você vai receber com o passar dos meses naquele investimento que você escolheu, como por exemplo, se for para um intercâmbio muito caro, for uma viagem ali de estudos para fora do país, ou então for até uma faculdade aqui no Brasil, numa particular muito cara, ou até mesmo um curso de medicina, onde os valores podem ficar muito altos. Se for até 4 salários mínimos, o valor que você vai receber não vai ter taxa de custódia. Porém, se passar de 4 salários mínimos, você vai ter aí 0,1% sobre o excedente. Então, se for uma faculdade muito cara, vai ter sim taxa de custódia para pagar sobre esse valorzinho que você está recebendo. E o segundo ponto para você
pensar é que nem ele não vai ser um investimento ideal para todo mundo, porque você não vai investir até lá para receber tudo de uma única vez. Você só vai receber mês a mês conforme o investimento for te pagando, sem você ali conseguir antecipar ele sem ter nenhuma penalidade. Então o ponto é, se por exemplo você quer fazer uma viagem para fora do país, você vai fazer um intercâmbio, você vai pagar ali o ano da faculdade porque eles te dão um desconto ali de 10, 15, 20% se você pagar à vista. Aí você vai ter um problema porque você não vai conseguir tirar o dinheiro se não for da forma que eles vão te pagar ao longo daqueles 5 anos. Então se esse for o seu caso, aí vale a pena pegar ali um simples Tesouro IPCA, porque ele vai ter um rendimento igual. A diferença é que quando bater o vencimento lá, vem tudo para sua conta de uma única vez. Agora que a gente já viu tudo o que precisava sobre todos os títulos do Tesouro Direto, a gente vai ver como investir na prática dentro aqui do aplicativo do Banco Inter, mas isso vai funcionar igual para qualquer banco. Então eu tô aqui dentro do Banco Inter, vou clicar ali no primeiro quadradinho escrito investir. Aqui a gente vai clicar, ele já, na verdade no meu caso aí, ele já até apareceu ali no canto Tesouro Direto, mas se no seu não aparecer, você vem aqui nesse quadradinho laranja aqui, que é mais escuro, vai clicar aqui em investir e vai procurar aqui dentro aqui por esse cofre aqui que a gente tem praticamente, que tá escrito Tesouro Direto, e aqui a gente vai ter os mesmos títulos que a gente acabou de ver. Você pode ver que você tem todos os mesmos que a gente tinha ali no site. Eu vou investir com vocês no Tesouro Selic, mas vai ser igual para qualquer um dos investimentos. Eu vou selecionar aqui o Tesouro Selic 2029 e é aqui, uma coisa que vocês têm que entender, lembra que a gente viu lá que dava para comprar 001? É que é sempre uma fração de um título. Se eu descer um pouco mais, eu tá escrito ali embaixo que para mim comprar um Tesouro Direto inteiro, eu teria que ter ali R$14.864 nesse momento. E esse valor pode aumentar dependendo de quando você for investir. Então, quando eu vim clicar aqui para investir, se eu vier aqui, por exemplo, clicar no mais, ele já pula direto para uma única fração. Ou seja, eu não tenho como investir apenas R$100. Nesse investimento aqui, teria que investir 148. Se eu quiser 2, ele vai para 297. Tanto que se eu vier aqui no meio e preencher por R$200 e der um ok, ele vai arredondar para baixo na próxima fração que a gente tem. Então, só isso que você tem que entender. Vai clicar ali, selecionar o valor, vai clicar em investir e confirmar. Nesse caso do Banco Inter, ele já vai executar essa compra aqui para mim e é só esperar ele ir para minha conta. O processo ele é bem simples e bem prático e você vai conseguir fazer isso em qualquer corretora sem nenhum trabalho, sem ter que fazer nada mais que isso. Com isso você já tem tudo o que precisa para investir no Tesouro Direto. Cada investimento lá tem suas características e suas vantagens. Tesouro Selic é bom para objetivos de curto prazo, embora nem sempre seja a melhor opção para uma reserva de emergência. É bom para você que quer comprar alguma coisa ali e vai usar esse dinheiro em 1, 2 anos, ou até mesmo se você quiser deixar por mais tempo, não tem nenhum problema. Tesouro IPCA é para quem quer manter o poder de compra, atualizar pela inflação e ganhar lá para frente, por exemplo, para uma aposentadoria ou algum objetivo que vai levar bastante tempo para chegar. O Tesouro para fixado é para quem quer ter previsão ou então no momento onde a nossa taxa de juros está caindo muito, porque você mantém o seu dinheiro com uma rentabilidade muito boa, mesmo que a nossa taxa Selic caia bastante. O Tesouro Renda Mais é um complemento para sua aposentadoria e dependendo de quanto você for investir ali, isso vai ser bem útil para você. Eu, Wagner, já prefiro deixar no Tesouro IPCA e depois só usar o dinheiro, mas para quem não tem muito controle pode ser muito bom, porque vai receber devagarzinho aquele dinheiro na sua aposentadoria. Já o Tesouro Educa Mais, por mais que a funcionalidade dele seja muito legal, eu não acho ele 100% interessante, até porque a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro, se realmente aquela faculdade vai sair, se não vai precisar pagar algo à vista. Então eu, Wagner, se eu já estou pensando em investir para um filho meu, eu focaria em criar uma carteira ali com outros investimentos ou mesmo no Tesouro IPCA, para a gente receber exatamente lá naquela data o valor todo e a gente decide o que fazer com ele. Espero que tenha gostado desse vídeo, qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!